Boa tarde, bem-vindos à 18ª edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca. É um evento organizado pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de pós-graduação em ciência animal e também pelo programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária. Hoje temos o prazer de convidar a palestrante Bianca de Souza Sintra, a qual é médica veterinária graduada pela Universidade de Franca e atualmente ela é mestranda no programa de pós-graduação em ciência animal desta mesma instituição. Bianca, muito obrigada pela sua participação no evento. Ela vai discorrer um pouquinho para nós sobre o panorama atual da leishmaniose no Brasil. Então, em nome da comissão organizadora, eu agradeço a sua presença e a sua participação. Fique à vontade. Boa tarde, Fer. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Bom, como a Fer já disse, né, eu sou a Bianca, sou veterinária pela Universidade de Franca e atualmente mestranda pelo programa de pós-graduação em ciência animal, também da Unifran. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o panorama atual da leishmaniose no Brasil. Bom, para começar, é importante ressaltar aí que o historiador Timothy Weingart ele cita que os insetos, mais especificamente os mosquitos, alguns professores, eles abordam que mosquito não é um termo tão adequado, mas aqui para facilitar a comunicação, os mosquitos já mataram metade das pessoas que viveram no planeta. Não necessariamente diretamente, mas por transmissão de doenças, como vetores dessas doenças. Inclusive, ao longo das eras, mais de 50 milhões de seres humanos morreram em decorrência de doenças transmitidas por mosquitos, e ninguém matou mais gente do que esses insetos na história da humanidade, contabilizando aí desde 2000 uma média de aproximadamente 2 milhões de vítimas por ano de doenças transmitidas por mosquitos. Dentre essas doenças, a gente tem aí a leishmaniose, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. A leishmania é um gênero da família Trypanosomatidae e ela é subdividida em dois subgêneros, o subgênero leishmania e o subgênero viana. Esses subgêneros, eles são novamente divididos em complexos. Cada complexo aí tem as divisões de espécies. Nem todas as espécies que estão mencionadas aqui vão ter importância aqui para a gente no Brasil. Vale ressaltar aí Leishmania chagas, Infantum, amazonensis, a brasiliensis, que faz parte do subgênero viana, mas a gente vai discorrer sobre elas posteriormente. Leite. Nesse quadro aqui, a gente vê, então, que a Leishmania infantum, ela é a principal causadora aí da leishmaniose visceral, e ela também pode participar aí da leishmaniose cutânea, assim como a amazonense, que eu mencionei, mexicana, venezuelense, inclusive, com relação a essa leishmaniose cutânea, a gente tem a brasiliensis, que entra naquele subgênero viana, a guianensis, Lanzoni, a brasiliensis, além da cutânea, ela vai participar aí também da leishmaniose mucosa, assim como a guianensis. E aí a gente vai posteriormente também relembrar delas. Bom, a leishmaniose, ela é caracterizada como uma doença infecciosa e zoonótica. Alguns estudos, né, inclusive a Organização Mundial da Saúde, caracteriza ela como uma doença endêmica, principalmente nas Américas. Ela tem bastante ocorrência aqui nas Américas, inclusive aqui na América do Sul. É uma doença que acomete mamíferos, como os roedores, cães e os seres humanos, e tem como reservatório também os roedores, os cães e algumas outras espécies, como camarões, os coatis e outros animais silvestres. Tamanduá e gambá são exemplos desses animais que podem ser reservatórios do parasita leishmania. A leishmaniose ela é dividida em três principais formas: cutânea, visceral e mucocutânea. A gente vai falar um pouquinho rapidinho de cada uma delas. A leishmaniose cutânea, ela pode ser localizada ou difusa e caracteriza-se como lesões ulcerativas ou nodulares, assim como está representada aqui. A cicatrização dessas lesões, ela pode acontecer de forma espontânea,
Porém, elas também podem se espalhar pelo tegumento do subcutâneo. Nessas lesões, os parasitas que estão ali presentes, eles vão se reproduzir de maneira rápida, e são principalmente aí a leishmania mexicana e a leishmania amazonensis. Com relação ao vetor, né, ao mosquito, né, no intestino desse mosquito, os parasitas que causam a leishmaniose cutânea estão presentes na metade anterior do intestino deles. Com relação à leishmaniose mucocutânea, as lesões que vão ser apresentadas nessa forma são tegumentares e ulcerativas, e elas tendem a invadir alguns tecidos, por exemplo, no nariz, na boca, na faringe, e pode causar até mutilações. Aqui eu coloquei também um exemplo para vocês verem. Essas lesões, os parasitas, né, que estão presentes nessas lesões, eles vão se reproduzir de maneira lenta, ao contrário da leishmaniose cutânea, e aí vai ser causado por gêneros pela espécies, né? Leishmania brasiliensis, guianensis e pela trópica. E diferente também da leishmaniose cutânea, nessa forma, né, os parasitas vão estar presentes na metade posterior do intestino dos vetores, do flebotomínio. E por fim, a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral ela é caracterizada por lesões ulcerativas, né, ou ulcerações superficiais, que podem aí desaparecer, elas têm uma tendência a desaparecer. Porém, nessa forma, vai ter uma invasão, né? Na verdade, ela vai acometer também tecidos internos, como o fígado, o baço e a medula óssea, o que vai agravar um pouco a situação da doença e pode evoluir para um óbito e um prognóstico desfavorável. As espécies que principalmente vão causar, né, a leishmaniose visceral vai ser a Leishmania donovani e a Leishmania infantum, também conhecida como Leishmania chagas. Com relação a esse flebotomínio que eu mencionei anteriormente, que vai ser o vetor da leishmaniose. Ele faz parte do gênero Lutzomia, muito presente aqui na América Central e na América do Sul. E no caso da leishmaniose, mais especificamente, vai ser o gênero Lutzomia longipalpis, que vai transmitir o parasita. Na saliva desse parasita tem algumas substâncias que faz com que ele tenha algumas propriedades que vão facilitar tanto a refeição, né, o repasse sanguíneo, quanto a inoculação desse parasita. A saliva desse vetor, ela tem propriedades anti-inflamatórias, anticoagulantes, que vão auxiliar, né, no momento que ele vai engurgitar o sangue, e propriedades imunossupressoras, que fazem com que o parasita tenha uma vantagem sobre o hospedeiro nesse momento da refeição sanguínea. Com relação ao ciclo de vida, então, desse vetor, o macho, ele libera alguns feromônios sexuais e também alguns sons para atrair as fêmeas, e então acontece a cópula. A fêmea grávida, ela precisa se alimentar. Então, ela vai até o hospedeiro ou até um vetor, né? Um reservatório, e vai fazer a refeição sanguínea. Nesse momento, ela vai ingerir algumas formas amastigotas das leishmanias, que vão ficar aqui no sistema, no intestino desse vetor, só que numa forma não infectante, também conhecida como promastigota procíclica. Essas formas elas vão sofrer uma metaciclogênese e vão se tornar promastigotas metacíclicas, que são infectantes. E aí, com isso, quando ela fizer uma nova refeição em um novo hospedeiro, né, um novo animal, um ser humano, ela vai passar as formas infectantes para esse novo indivíduo. Com relação às amastigotas e promastigotas que eu mencionei, a forma mastigota, ela não tem flagelo e geralmente é encontrada aí dentro dos macrófagos, e a promastigota, ela é flagelada e geralmente ela vai estar no sangue caminhando para entrar nos macrófagos ou então no intestino, ali no sistema do vetor. Aqui novamente o ciclo. Conforme eu fui mencionando ali, eu mencionei o ciclo de vida, né, do vetor, mas aí dentro do ciclo de vida já entra um pouco do ciclo da leishmaniose, as formas metacíclicas da leishmania vão ser inoculadas nos hospedeiros, vão invadir aí os macrófagos, vão perder aí o flagelo. Então, dentro desse macrófago, as formas amastigotas vão fazer uma multiplicação, uma divisão simples,
e vão ser liberadas novamente na corrente sanguínea, podendo aí infectar novos macrófagos ou até mesmo durante a refeição sanguínea ser ingeridas pelas fêmeas dos vetores. Essas fêmeas elas vão ingerir tanto as formas amastigotas livres quanto macrófagos presentes nos tecidos. E aí começa o ciclo que eu mencionei anteriormente dentro do organismo do vetor, do lutsomia. A partir do momento que o animal é infectado e tem, né, a leishmaniose, vai apresentar alguns sintomas. Na leishmaniose cutânea, a gente até mencionou alguns sintomas ali, mas basicamente úlceras superficiais na pele, principalmente nas regiões do lábio e das pálpebras, que vão se recuperar espontaneamente. Em geral, né, na leishmaniose cutânea, os níveis de resposta imune humoral são baixos, então tem um nível de anticorpo aí, de anticorpos mais baixo. Na leishmaniose visceral, as lesões são cutâneas, podem, né, apresentar lesões cutâneas, porém também vão ter lesões viscerais, conforme eu mencionei, porque vai atingir o baço, o fígado e a medula óssea também. Esses animais, eles podem apresentar alguns períodos sem sintomas, assintomáticos, mas por motivos de, às vezes, uma baixa ali no sistema imune, pode haver recidiva desses sintomas. Geralmente, ela é crônica e com uma mortalidade baixa, mas é claro que o prognóstico ali pode se tornar desfavorável e esse animal virar óbito. E, em geral, os índices de anticorpos, no caso da leishmaniose visceral, eles são mais altos, o que torna mais fácil de detectar, principalmente nos exames sorológicos. Basicamente, então, na leishmaniose visceral, febre irregular, palidez de mucosas, acaquexia, que são aqueles animais muito magros, hipertrofia do sistema fagocítico mononuclear, porque esses parasitas eles vão invadir, os macrófagos vão fagocitar, né, esses parasitas, hepatoesplenomegalia e linfadenopatia. Além disso, alopecia ao redor dos olhos, lesões crostosas, principalmente nas regiões de focinho e de orelha, descamação, eczema e a onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas, geralmente bem representado aí na leishmaniose. Para fazer o diagnóstico, então, da leishmaniose, pode ser feito a partir da sorologia, por imunofluorescência indireta, aqui eu coloquei a representação de uma microscopia de imunofluorescência, a gente vê aí as formas promastigotas bem representadas. ELISA é um teste bastante utilizado também, sempre ali numa plaquinha com 96 poços, o controle positivo e o negativo bem representados, e nos pocinhos que tiverem a maior representação parecida, né, com o controle positivo, a gente fecha o diagnóstico de leishmaniose. Além disso, pode ser feito punção aspirativa por agulha fina ou raspagens de pele que vão ser curadas e analisadas em microscopia, histologia, fazendo biópsia das lesões, dos linfonodos ou até mesmo da medula, onde vai ser possível observar as amastigotas, PCR, que vai ser o padrão ouro para detecção, para diagnóstico de leishmaniose, imunohistoquímica e os testes rápidos, que são aqueles SNAP tests, inclusive tem até SNAP tests para erliquiose, são parecidos com aqueles que geralmente são comuns na rotina. Para tratar essa doença, a miltefosina, desde 2016, 2017, foi aprovada pelo governo para utilização em seres humanos, em animais, perdão, porque ela vai ser tóxica ao parasita. A miltefosina é o nome do princípio ativo e o nome comercial, né, mais conhecido é o milteforam, mas é uma droga cara e acaba sendo um pouco inviável a depender da situação do paciente. Associado aí à miltefosina, a gente pode utilizar antimoniais pentavalentes, que vão atingir principalmente as formas amastigotas, inibindo as enzimas glicolíticas do parasita e promovendo uma beta-oxidação dos ácidos graxos presentes no organismo desse parasita. Antifúngicos também podem ser associados a esse tratamento, como, por exemplo, a anfotericina B, o cetoconazol e alguns outros tipos de antifúngicos. O alopurinol também pode ser associado a fim de retardar a multiplicação das leishmanias. Além disso, domperidona, que vai atuar aí como modulador da resposta imune do hospedeiro. E, por fim, o artesunato.
Artesanato é uma droga um pouco mais recente. Ele vem tendo alguns estudos sobre essa droga. Inclusive, alguns autores já demonstraram a eficácia dele contra a leishmaniose em alguns animais, alguns cachorros que testaram positivos. E aqui na Unifran a gente também está com uma pesquisa que está rodando atualmente para também comprovar que o artesanato pode potencializar e melhorar o tratamento para esses animais. Em humanos, o controle da doença, como que ele vai ser feito? A partir do diagnóstico e do tratamento, porque, na verdade, os humanos são a prioridade aqui para nós. Os cães, quando eles não têm um prognóstico favorável, infelizmente, ainda recomenda-se o abate, a eutanásia. Por isso que seria bacana, né, a procura por drogas que facilitem o tratamento, que tornem ele mais eficaz, mais barato, para diminuir essa taxa de eutanásia, de abate desses cães. Controlar os vetores com inseticidas e coleiras, sempre colocando ali na balança o tempo que aquele animal vai ficar com essa coleira, se não vai ser prejudicial para ele também, aqueles princípios ativos que estão presentes ali. E com relação à vacinação, tinham duas opções no mercado de vacinas, a Leishmune, mas ela foi suspensa há um tempo, e aí a gente tinha ficado com a Leishtec como opção, mas uma opção cara. Só que atualmente aconteceram alguns problemas e a Leishtec também foi suspensa no mercado, não pode mais ser comercializada. Então, com relação ao controle, não tem uma vacina para leishmaniose atualmente. Bom, com relação à doença em si, é isso. E aí eu vou falar um pouquinho da epidemiologia, bem rapidinho aqui para vocês. Com relação ao mundo, né? Na leishmaniose visceral, ela é considerada endêmica numa boa parte do território brasileiro, aqui na América do Sul. Na América Central, tem algumas áreas também que são endêmicas, bem como ali na África, na Ásia e algumas regiões da Europa, ela também vai ser considerada como endêmica. A leishmaniose cutânea, ela também vai ser endêmica aqui na América Central. Na América do Sul, ela vai abranger uma área um pouco maior. Inclusive, o território brasileiro praticamente inteiro vai ser considerado uma área endêmica para a leishmaniose cutânea. Algumas áreas também da África, da Ásia e da Europa vai pegar aí um pouquinho de região endêmica também para a leishmaniose cutânea. No Brasil, desde 1980 até 2022, na leishmaniose visceral, oscilou bastante o número de casos confirmados aí de 1980 até um bem recente, aí 2022. De 2017, que teve uma alta aí na quantidade de casos, até 2022, teve uma queda aí considerada boa até. Porém, a taxa de letalidade de 2013 até 2022 teve um aumento, quando em 2013 era 7,8%, e em 2022 passou a 10,7%, quase 11% de taxa de letalidade, o que leva a gente novamente, né, a relembrar a importância da procura por novas drogas que sejam mais eficazes, que sejam mais acessíveis, tanto para animais quanto para seres humanos, para evitar o aumento, né, nessa taxa de letalidade que veio sendo apresentada. Com relação às regiões do Brasil, também de 2013 a 2022. A região Nordeste, ela se destaca aí no número de casos, também teve uma oscilação aí com uma diminuição no ano de 2022, ficando um pouco abaixo de 1.000 casos nesse último ano que foi registrado. Região Norte e Sudeste, elas competem aí pelo segundo lugar de número de casos. A região Sudeste teve um pouco mais de casos em 2017, mas ambas tiveram uma diminuição, chegando aí a um número bem parecido em 2022, um pouco mais ou menos uns 250, 300 casos notificados. E a região Centro-Oeste permaneceu baixo o número de casos, também teve uma diminuição, e Sul se destacou aí como a região com menos casos desde 2013 até 2022. No nosso estado aqui de São Paulo, então, em 2022, de acordo com o Instituto Adolfo Lutz, tiveram 187 casos confirmados de transmissão canina e 27 casos em investigação, para ver se realmente era
havia sido transmitida a doença ou não. A gente pode observar aqui no mapa que os principais casos ocorreram na região noroeste do estado. Claro, aqui no mapa, na região sudeste tem alguns casos, mas eles se concentram aqui na região noroeste, inclusive os que estavam em investigação. O que caracteriza então essa região aqui como uma região mais endêmica. E uma das explicações, uma das possíveis explicações, é o acesso da rodovia Marechal Rondon, que tem aqui nessa área, que vem, né, do Mato Grosso do Sul, que é uma região que tem um pouco mais de número de casos aí aqui no Brasil. Chegando então aqui na nossa cidade de Franca, alguns estudos que o professor Rafael fez com alguns colaboradores. Aqui a gente traz um gráfico do número de casos registrados desde 2008 até 2022 aqui na cidade. Claro, são casos confirmados aqui, mas não significa que a transmissão ocorreu aqui na cidade, certo? Aí, 2008, dois casos, é, manteve aí um parâmetro parecido até 2014. 2015 teve um boom aí, que subiu para 7 casos confirmados, uma diminuição em 2016, 2017 também um aumento aí, permaneceu parecido com 2015. Até 2021 o número caiu, permaneceu baixo. 2021 novamente um aumento aí no número de casos confirmados. E depois, até 2022, teve uma diminuiçãozinha. Por fim, aqui nesse mapa, a gente traz esses casos, esses 45 casos que foram confirmados aqui em Franca, dividido pelos bairros onde eles foram confirmados, onde esses animais estavam, né, morando e tudo mais. Novamente, está bem distribuído aqui no território da cidade, mas é importante ressaltar que esses animais não necessariamente tiveram a doença transmitida aqui na cidade. Inclusive, tem alguns dos animais aqui, um deles morava na Bahia, que é uma região do Nordeste, que tem bastantes casos confirmados. Depois ele morou em Campinas, que também tem um número maior de casos do que aqui em Franca, e aí só depois que ele veio para cá. Então pode ser que ele tenha pego essa doença em outros lugares, e só quando ele morou aqui a doença foi confirmada. Então, assim, só para não preocupar tanto, que aqui não é uma região considerada endêmica, né? Claro, tem as transmissões, existem esses animais que vão ficar infectados aqui, mas a maioria deles vem de outros lugares onde a doença é mais endêmica, e só são confirmados aqui mesmo, certo? Bom, agradeço a oportunidade, espero ter sido clara, que tenha ficado tranquilo para todo mundo. Agradeço também à CAPES, à Unifran, ao programa de pós-graduação e a todos vocês pela atenção. Bianca, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Uma doença zoonótica, né, como você bem enfatizou, e com um crescimento exponencial e assustador, né? E, e como você também ressaltou, né, a importância da Universidade de Franca em prol a essas pesquisas, né, envolvendo aí a leishmaniose, mais específico os vetores, né? Então, parabenizar aí também toda a equipe, você também envolvida nisso agora. Ô, Bianca, eu estou verificando aqui sobre dúvidas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. A leishmaniose continua sendo uma doença de notificação obrigatória? Sim, inclusive, na verdade, ela às vezes é até subdiagnosticada, subnotificada. Aqueles dados, eles são mais com relação a humanos, né? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas acham que não tem muita leishmaniose, vamos supor aqui em Franca, né? Ah, em Franca não é uma região que tem tantos casos de leishmaniose. Às vezes até tem, só que não é feito um diagnóstico adequado, não é feita a notificação, e aí acaba que as pessoas ficam sem saber que tem esses casos. Na verdade, aqui na região de Franca, inclusive os estudos do Rafa às vezes até demonstram isso, que tem a presença do vetor, tem a presença de animais doentes, e nem sempre as pessoas ficam sabendo dessa presença, né? Porque meio que fica ali obscuro algumas coisas sobre a leishmaniose.
Esse comentário seu é interessante, né? De talvez não fechar o diagnóstico da doença. E eu, assim, de alguns casos que eu acompanhei, o próprio tutor do animal, ele fica com receio de fechar o diagnóstico, pensando que o veterinário vai indicar fazer eutanásia, né? É, E isso, isso acontece obviamente, muito. acaba subnotificando os casos, como você citou, e, obviamente, tem um prejuízo para todos, né? Porque a gente fica com um animal ali, assim, comprometendo a saúde pública, vamos dizer assim, né? É, e como o tratamento é caro, às vezes a pessoa evita também o tratamento, e aí a única opção seria a eutanásia, mas ele não queria. Por isso que aí é importante, igual eu mencionei, tentar tratamentos que sejam alternativos, que torne Perfeito. mais curto, mais barato, mais acessível, para tentar diminuir essa taxa de eutanásia e até mesmo esses tutores que tentam esconder para que não precise eutanasiar o animal e tudo mais. Com certeza. Bianca, muito obrigada, viu, pelos seus Eu que agradeço, esclarecimentos. Fer. Bom, dando continuidade ao, ao ciclo de palestras, né, a 18ª edição, eu gostaria de convidar a palestrante Fernanda Bragueto Nogueira, a qual é médica veterinária, formada pela Universidade de Franca, e atualmente ela é aprimoranda na área de clínica e cirurgia de grandes animais do Hospital Veterinário dessa mesma instituição. A Fernanda ela vai discorrer para nós sobre a síndrome cólica, causas e primeiros socorros. Fernanda, em nome da comissão organizadora do evento, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Fernanda Bragueto, sou aprimoranda aqui na parte de clínica e cirurgia de grandes animais da Unifran, e eu vou falar bem sucinto, né, sobre a síndrome cólica, porque é um assunto bem complexo, então, assim, eu vou tentar resumir mais ou menos o básico, né? Bom, pessoal, eu vou falar das causas dos primeiros socorros, né? Então, o que que é a síndrome cólica, né? A síndrome, ela é um conjunto de sintomas e sinais que ocorrem ao mesmo tempo por causas variadas, né? E também ela é conhecida como um abdômen agudo. Parece que não está compartilhado aí. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Acho que agora está aparecendo aí para vocês. Então, o que que acontece? O cavalo, várias coisas podem estar levando ele à síndrome cólica, né? Então, conhecido como abdômen agudo, né? E são sintomas e sinais. Então, vamos falar um pouco sobre os fatores pré-exponentes. O cavalo, ele praticamente existem várias coisas que pode estar acontecendo com o animal, né? Então, um dos fatores pré-exponentes é a alimentação. O uso de concentrado, né, a ração, quando o animal ele come em excesso, isso daí pode dar as bactérias, né, vão estar consumindo, né, esse alimento e vão estar liberando gases, né? Então, quando o animal come em excesso a ração, ele pode ter uma cólica por compactação ou por excesso de comida, né? Então, ele vai ter uma cólica gástrica. E também por volumoso, né? Então, quando o animal ele come em excesso o feno ou o silo, que não é o certo, né? Mas muita gente dá o silo para o cavalo, então a gente pode ter uma sobrecarga alimentar. E quando ele come isso daí, passa pelo estômago, né? E aí isso vai para o intestino, e às vezes a falta de beber água ou um calor extremo, exercício, isso daí vai tirar, né, o líquido do intestino do animal e isso vai dar uma compactação, né? E por estresse também. Então, o cavalo, ele é um animal que ele é muito melindroso. Então, quando você tira ele do local de habitat normal dele, né, onde ele vive, isso daí vai gerar um certo estresse, né?
Então, o estresse, ele vai aumentar os níveis de cortisol, né, na corrente sanguínea, consequentemente, vai diminuir a prostaglandina lá no estômago. Então, você vai diminuir a produção do muco. Consequentemente, você vai ter uma gastrite no animal. E também vai diminuir a motilidade e levar a outros tipos de cólica por conta do estresse. Também a gente tem a cólica por verminose. Então, por estrôngulo vulgaris, que é um deles, que por forma da sua forma de reprodução, né? As larvas, elas vão causar um tromboembolismo na artéria mesentérica cranial. Isso daí vai fazer com que, né, elas estando lá em grande quantidade, vai diminuir a irrigação, né, daquela parte da artéria mesentérica e, consequentemente, você vai ter uma necrose de alça. Por quê? Essa quantidade, né, esse trombo que vai ser causado por vermes, isso daí vai tirar a irrigação do local que ele parar. Então, a gente vai ter uma cólica, né, por tromboembolismo de artéria mesentérica. E também tem o paráscaris, né, que é um verme comprido, né, que ele é grande. Então, alguns animais, ele tem tão grande a manifestação, né, de vermes, isso daí vai fazer com que obstrua o canal do intestino delgado. Então, vai diminuir o lumen. Então, vai fazer aquela massa, né, parecendo um, um bolo, né, de verme. Isso daí vai atrapalhar todo o processo, né, do intestino funcionar e vai causar uma cólica no animal também. E também tem o Anecephalus perfoliatus, que também pode causar uma intussuscepção do cepo, né? Principalmente em potros. Isso daí causa uma cólica muito severa. Então, você vai ver um animal pequeno, com muita dor, e isso daí geralmente vai ser infestação por vermes. Então, o correto sempre é vermifugar os animais, tanto mãe preen, adultos, né, em geral, e os filhotes. Também, né, a gente pode falar, as causas, né, do cavalo, as causas de cólica são várias, né, tem imensas, tem quantidades enormes de cólica, né. Então, uma das também é a predisposição. Então, o animal, anatomicamente, ele tem pontos de afunilamento, né? Então, isso daí pode ser uma causa. Então, a parte de flexura pélvica, que é uma parte mais delgada, né? Pode acontecer do animal ter uma cólica, né, de compactação, porque anatomicamente aquilo lá é mais afunilado, né? Então, e pós alguma cirurgia, né, que a gente faz, ou interectomia, ou alguma coisa, alguma intervenção no intestino, a gente pode ter também essa diminuição, né, da luz do lúmen do intestino. Então, vai fazer com que ele possa ter uma obstrução aí. E exercício também, né? Um exercício pós-alimentação. A gente não deve nunca dar alimento para o cavalo e, consequentemente, já montar nele e sair andando. Por quê? Ele tem que ter todo aquele processo de digestão. Quando você leva um animal a um exercício, consequentemente, ele vai desidratar, porque ele está perdendo líquido, né? Ele começa a suar. Então, a gente não pode fazer isso. Também a baixa ingestão hídrica também vai causar desidratação. Então, épocas de frio, o animal geralmente ele diminui a gestão hídrica, né? Pelo frio, até a gente acontece isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Oferecer sal mineral para o animal comer, e isso daí, consequentemente, evitar uma compactação, né? Problemas dentários, igual a foto aqui em cima exemplifica, né? O animal com os dentes muito ruins, aquela dentição torta, com pontas, isso daí vai fazer com que o animal mastigue pior, né? Ele não vai ter aquela mastigação perfeita para triturar o alimento e, consequentemente, quando ele tem esse problema, ele vai ter uma compactação porque ele não está mastigando direito, então ele não está engolindo. É um animal que mastiga e cai pedaços, cai trouxinhas, né? De feno ou de grama no chão, né? Então a gente tem que se atentar a isso também. A sablose, ela também acontece, né? O que é a sablose? É ingestão de areia.
Animais que têm coxo com areia, tipo, que a pessoa não limpa, ou que joga a comida no chão, né? Joga o feno no chão ou joga a ração no chão, isso vai fazer com que o animal também ingira mais areia do que o necessário, né? Que não precisa, mas ingere, e consequentemente vai ter uma sablose. Corpo estranho, pedra brita. Então acontece, comida no chão, ração no chão, feno no chão, ele vai comer isso daí, né? E, consequentemente, tanto a sablose como um corpo estranho vai dar uma colite no animal, né? Que é uma inflamação do intestino. E a aerofagia. O que é a aerofagia? O animal estressado que fica fechado na baia, ele não tem o que fazer. Então, ele fica tão nervoso, tão estressado, que você põe comida, ele come a comida rápido. Então, ele fica um maior tempo sem fazer nada. Fica preso na baia, não tem nada para ele fazer. Ele começa a morder a porta da baia. Então, ele começa a morder e engolir ar. Isso daí faz com que distenda o estômago e ele tenha uma cólica por distensão do estômago. E também a gente pode falar de alteração brusca de dieta. Então, um animal que ele sempre comeu feno, ou um animal que sempre comeu pasto, né? Sempre ficou solto no piquete ou qualquer lugar assim. O animal ele começa ele tem esse, né, o normal dele, né? Ele está comendo lá, e de repente você quer trocar a alimentação dele. Então você tirou, começou a colocar uma alfafa, ou você vai colocar silo. Então, são coisas que a alimentação brusca pode dar uma cólica também. E a troca de ambiente ou a mudança de manejo, foi o que eu disse no slide anterior. Isso daí vai causar um estresse no animal. E também a gente pode falar da baia, né? Foi o que eu disse. O animal come rápido, ele fica muito tempo à toa, ele não caminha. Então, quando você põe o animal numa baia, né, que não tem o costume, isso daí vai mudar todo o jeito dele, né? Toda a vida dele. Isso daí causa um estresse. Então, a troca de pastagem, colocar o animal na baia, isso daí vai fazer com que o animal tenha mais estresse, né? Fique mais estressado. E também tem os enterólitos, né? Que é o quê? É o acúmulo de sais minerais lá no intestino, que isso daí vai virando uma bolinha e vira uma pedra, né? Então, isso daí obstrui o canal, né, do intestino e faça com que o animal também tenha uma cólica. E também, a gente pode ter um problema, né? Que às vezes as pessoas acham que é uma coisa boba, mas não é. Então, o cavalo é um animal muito melindroso, um animal muito delicado. Apesar do tamanho dele, ele é um animal muito mais susceptível a ter problemas do que um bovino. Então, o cavalo ele é bem melindroso, né? Então, a gente pode falar agora em questão de fármacos, né? Os fármacos, a gente sabe que a gente tem que usar tudo com precisão, né? E isso na cabeça de uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende, ela vai usar erroneamente, né? Então vai usar de qualquer jeito, o jeito que ela acha, a dose que ela acha. Então, os AINES, né? Então, fenilbutazona. A fenilbutazona, além dela causar uma gastrite ou causar uma colite por uso de tempo excessivo, né? Então, você pode usar 3 dias, a pessoa usa 7. Ela acha que tem que usar 7, ela usa 7. Então, ela vai dar uma gastrite normal, vai ter uma colite. E um dos problemas da fenilbutazona, além da cólica, né? A gente pode ter também o problema da administração errada. Quando você administra fenilbutazona fora da veia, a gente vai ter uma necrose tecidual. Isso daí é um problema para outra palestra. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O imidocarb, se você fizer, ele vai aumentar a motilidade, né? Ele é para isso. E o que vai acontecer? Cólica espasmódica. Então, vai ser aquela cólica com diarreia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso também. Atropina, a gente pode causar o ilho paralítico. O ilho para de funcionar, a parte do intestino delgado. O que acontece? Ele parou de jogar o alimento para frente, consequentemente, vai distender a alça. Então, é outro tipo de cólica. O uso de amitrax, né, que é o triatox. A gente não pode usar triatox em cavalo, porque ele diminui a motilidade da flexura pélvica e, consequentemente, a gente vai ter compactação do colo esquerdo. Então, não use, gente, amitrax em cavalo. Se for passar algum veneno para matar carrapato, usa Butox, mas não usa o triatox. E a pilocarpina também, que ela aumenta a motilidade e a gente vai ter uma cólica espasmódica.
Bom, quais são os tipos de cólica, né? Existem vários tipos de cólica. Eu coloquei alguns, né? Eu posso ter esquecido de algum. Mas o que a gente é comum de ver? Compactação de cólon, sobrecarga gástrica, né? Que foi o que eu disse, o animal comeu demais, exagerado. Úlceras gástricas, duodeno de jejunite proximal, torção de intestino delgado, distensão de seco, encarceramento nefroesplênico, açablose, intoxicação por fenilbutazona, tromboembolismo verminótico, hipertrofia do ilho, né? E aí, qual que é o prognóstico? Depende. Depende muito do tipo de cólica. Então, geralmente, a cólica de intestino delgado são as cólicas mais perigosas, digamos assim, né? É as que têm o prognóstico mais reservado, né? Então, quais são os sinais de que eu vou ver no animal, né? Tanto a gente como o tutor, o que ele vai passar para a gente? O animal ele está olhando para o flanco, ele está cavando, ele está fazendo posição de micção, fica esticado, fica apático, inapetente e começa a brincar com a água, que a gente chama de sede espúria. Então, isso é um sinal de dor leve, né? E tem o sinal também de dor moderada, né? Então, a gente junta a dor leve, né? Aqueles sinais, mais a dor moderada. O que seria isso, né? O animal fica ameaçando a deitar. Ele faz que vai deitar e não deita, ou ele deita e começa a rolar. Ele vai começar a dar coice no próprio abdômen, porque ele tá falando, ó, tá doendo, eu preciso de ajuda, né? E também tem, às vezes, o animal tem a posição de cão sentado, que é igual essa foto aqui, ó. O animal, ele realmente fica sentado. Então, o animal começa a abrir muito a boca, que isso indica que ele está com uma gastrite. Então, ele está deitado, ele está incomodado. Então, a gente tem que observar esses sinais, né? Normalmente, né, o cavalo tem um comportamento de rolar, que a gente fala que ele está espojando, né? Então, você ficou muito tempo com o animal, andou com ele soltou ele está suado, o comportamento normal do cavalo é rolar. Isso aí é normal. A gente tem que ver os outros sinais, né, e sintomas. E a dor severa? Então, a gente pega a dor leve, a dor moderada, junto com a dor severa. Então, a gente pode ter todos os sinais, a gente pode ter alguns sinais só, né? Então, depende muito do animal, é uma coisa muito relativa. Então, a dor severa, o que o animal vai apresentar? Ele vai ficar suado, ele vai ficar com sudorese, ele vai rolar com violência, independente do terreno que ele esteja. Ele pode estar num piso de cimento que ele vai se jogar no chão, porque a dor é muito forte. Então, ele se atira, ele machuca, ele tem decúbito prolongado, né? Então, a gente tem que ficar observando isso daí. Então, aqui, ó, nessas fotos, a gente vê o animal que ele rolou muito à noite, que ele passou muita dor, a gente começa a ter escaras, ó. Isso aqui é o animal que a gente vê geralmente no rosto, né, na face, e vê também no osso coxal. Então, a gente vê muito machucado. E como é que a gente vai fazer? Então, o animal chegou para a gente tem que começar a analisar o que está acontecendo. Então, a gente vai para os exames físicos, né? Então, a gente vai inspecionar, palpar e fazer a percussão. Então, a gente vai pegar o animal, olhar a cavidade oral, olhar o abdômen e, principalmente, todos os garanhões, a gente tem que olhar a bolsa escrotal. Por quê? Pós-monta pode acontecer por gravidade o intestino encarcerar pelo canal inguinal. Então, isso daí é uma coisa que sempre a gente tem que ver. Nos machos, sempre olhar. E aí, o que acontece? Depois de a gente fazer tudo isso, a gente começa a auscultação. Frequência cardíaca. Qual é o normal, né? O normal da frequência cardíaca de cavalo é de 20 a 44. Isso para cavalo que não compete, um animal que não faz exercício físico, que não é um esportista, né? Então, o batimento cardíaco é de 20 a 44. Se ele é um esportista, às vezes a frequência cardíaca é até menor. Então, pode ter frequência cardíaca de 10, de 15. Então, depende muito do animal, mas isso é o normal. Né? Então, o processo leve, a gente vai ver um animal com a frequência cardíaca de 45 a 60, um animal com processo moderado de dor, né? Então, ele vai apresentar de 60 a 80. Em processos graves, o animal vai apresentar de 80 a 100, e acima de 100 batimentos por minuto, a gente diz que é terminal. Então, quanto pior a frequência cardíaca, pior o prognóstico do animal, né? E a frequência respiratória, normal de 10 a 20, e o processo leve, né, de dor, vai ser de 20 a 40,
processos moderados de 20 a 60, e processos graves, o animal vai estar com uma respiração muito ofegante, né? Então, isso é muito ruim. O peristaltismo, né, do abdômen, né, das alças intestinais. Então, a gente vai avaliar todos os sons, a amplitude, a frequência dos movimentos, né? Então, a gente tem aqui, ó, dorsal direito, né? Lá, então, a gente está de costas pro animal, né? Atrás do animal, a gente vai ver a anca do animal. Então, lado direito, lado esquerdo. O animal de costa para mim, certo? Então, dorsal o animal, né? Dorsal direito, a gente vai ver o quê? A gente vai auscultar, né? Não ver. A gente ausculta a base do cepo, a válvula iliocecal e a válvula cepocólica. No quadrante ventral direito, né? A gente vai auscultar o corpo do cepo, colo dorsal direito e colo dorsal ventral direito. Então, todo o lado direito. No quadrante dorsal esquerdo, a gente vai auscultar intestino delgado e cólon maior. E no quadrante ventral esquerdo, a gente vai ver, né? Vai auscultar o cólon dorsal esquerdo e o cólon ventral esquerdo, né? E na nossa planilha aqui no hospital, a gente usa essa modalidade aqui, né? Então, assim, na ficha de parâmetros, a gente coloca um maisinho quando tem uma hipomotilidade, né? Que tá uma motilidade um pouco devagar. Normal, a gente põe 2 maisinhos. Se tem uma hipermotilidade, 3 maisinhos, né? E quando a gente não tem motilidade nenhuma, a gente põe sem motilidade, a gente põe 2 menos, né? E a descarga incompleta do seco, mais ou menos, né? Então, quando a gente ausculta o seco, o normal, dentro de 5 minutos, a gente auscultar de 3 a 7 descargas. Ou a gente pode ouvir, né? Auscultar também de 1 a 2 descargas dentro de 1 minuto. Então, aí depende de quem está fazendo a análise. E as mucosas? Como vão estar essas mucosas, né? O normal é uma mucosa rosinha, uma mucosa que a gente diz normocorada, né? A gente pode ter uma mucosa pálida ou uma mucosa hipocorada. Isso daí é o geral que eu estou dizendo, não só para a cólica. Então, a gente pode ter uma mucosa hipocorada. A gente pode ter também uma mucosa congesta, que geralmente é o que chega para a gente quando o animal está com cólica. Então, é uma mucosa hipercorada. Mucosa amarela, né, ou ectérica, que geralmente isso aí está relacionada a hemólise, né, intravascular. A gente vai ter uma mucosa azul ou violeta ou cianótica, que é o nome técnico, né? Que quer dizer o quê? Que está tendo problema de troca gasosa no animal. E geralmente, né, os animais, quando tá com um problema bem, chega com um quadro bem avançado, né, de cólica, geralmente ele tem a mucosa hipercorada com halo endotoxêmico, que são essas marcas roxinhas em volta do dente, né? Então, isso indica que o animal está começando a entrar numa endotoxemia. A gente vai fazer o TPC também. O que é o TPC? É o tempo de preenchimento capilar. O normal da hidratação, né? O TPC, você põe o dedo ali, como mostra a foto, né? Faz a impressão, segura e solta. Você tem que contar dentro de 2 segundos, tem que ter a volta, né? Do preenchimento do capilar, né? Então, se o animal tem de 3 a 4, a gente diz que é uma desidratação leve. Então, 5% de desidratação, né? De 4 a 6 o TPC, a gente diz que é uma desidratação moderada, então 10% de desidratação. Acima de 6 é uma desidratação severa, então a gente tem que entrar com um tratamento imediato. Então, é um choque iminente que pode acontecer. Ainda com as mucosas, a gente tem que ver a umidade, né? Então, a mucosa, normalmente, ela tem que estar úmida, né? Então, você põe a mão na mucosa, né? Geralmente a gengival. Você põe a mão, ela tem que estar úmida, molhada. Quando ela está pegajosa, ressecada ou seca, quer dizer desidratação. A temperatura retal. Geralmente, né, a temperatura normal do cavalo é de 37,5 a 38,5. Quando a gente tem uma hipertermia, né, hipotermia, o animal está com a temperatura menor que 37,4. Se o animal
tem a temperatura maior que 38, a gente, 38,4, indica processo infeccioso, peritonite ou algum problema que está acontecendo. Então, a gente tem que investigar como um todo todos os parâmetros do animal. Em questão do turgor cutâneo, né? A gente vai fazer o teste de elasticidade da pele. Em equinos, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente animal idoso, porque você vai puxar a pele não vai voltar e você vai achar que ele está desidratado. Então, junto com o turgor, a gente tem que fazer o TPC, mucosa, para saber se realmente esse animal está desidratado. Então, a gente faz, mas tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? E então a desidratação, a gente vai olhar pelo mesmo princípio do TPC, né? O tempo, né? Os segundos de voltar essa pele no lugar. E isso vai indicar para a gente o grau de desidratação do animal. E falando da palpação retal, né? Que é uma das coisas muito importantes da gente fazer. Dorsal ao reto, né? Quando você coloca a mão, você vai sentir, né? Em cima, né? A artéria aorta, a ilíaca e a raiz mesentérica. Então, são a corrente circulatória, né? Ventral ao reto, né, para baixo, a gente vai sentir a bexiga do animal, o colo menor, anéis inguinais no caso de macho, geralmente, e o útero nas fêmeas, né? Do lado esquerdo do animal, a gente vai sentir a borda caudal do baço, o rim esquerdo, que ele é um pouquinho mais para trás que o direito a gente não consegue palpar, o ligamento nefroesplênico, o colo dorsal esquerdo e o colo ventral esquerdo, a flexura pélvica e o ovário esquerdo, no caso das fêmeas. Do lado direito do animal, a gente vai sentir a base do corpo do seco pelas tênias, né? Então, a gente sente, né, pela anatomia, as tênias do seco. E também o ovário direito. Somente, gente, patologicamente. Então, quando a gente tem um problema de intestino delgado, geralmente a gente vai sentir esse intestino delgado, porque a gente não sente intestino delgado em palpação, só se tem um problema patológico, né? Uma patologia. Sondagem é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, além da palpação e todos os outros exames, né? Então, a gente vai sondar o animal, né? A gente passa a sonda, vai soprando a sonda, tem todo jeito de colocar, tem que passar lubrificante para não machucar o animal. Então, a gente coloca, faz o animal deglutir a sonda, que vai parar lá no estômago dele. Então, antes a gente puxa, né? Para ver, porque se o animal está com uma distensão, você soprar, ele vai expressar dor, ele vai gemer. Então, você sabe que aquilo lá está estendido, então você não vai colocar água diretamente. Então, você puxa, às vezes vai vir gás, às vezes vai vir líquido. Então, o líquido a gente coleta, põe num balde, né, para fazer a análise do conteúdo. E a coloração é muito importante. Então, a sondagem ela é feita para fazer a descompressão e o esvaziamento do estômago. A coloração, geralmente é um odor doce, o pH de 3 a 6 e coloração esverdeada, porque o animal está comendo feno, está comendo verde mesmo, né? E a cólica gástrica, né? Geralmente a gente vai ter um odor fermentativo, né? Um odor fermentado, porque ele comeu muito concentrado. Então vai estar aquele pH ácido, aquele cheiro ardido, né? Que a gente fala. E quando tem um refluxo intestinal, né? Um refluxo enterogástrico, a gente vai ter um odor fétido, né? Um volume muito grande, uma coloração amarela amarronzada com pH alto. Por quê? Tá voltando conteúdo do intestino grosso do intestino delgado para o estômago, né? Então, o pH vai estar alto por conta que está voltando, né, o líquido biliar, né, do intestino delgado para o estômago, né? E então, em questão do análise do conteúdo, né? A gente vai ver o volume que veio, o cheiro dele, né? O odor, o pH. É muito importante fazer para a gente saber qual está sendo a origem desse conteúdo, né? Cor, consistência dele e qual tipo de alimento que está voltando. Então, tem às vezes proprietário que dá cenoura para o animal, dá maçã, dá várias coisas que a gente tem que saber o que o animal comeu. Então, vai voltar na sonda. Às vezes o proprietário não conta, mas a gente descobre na sondagem, né? Então, o cuidado que a gente tem que tomar
ruptura do estômago. Então, saber a quantidade que você vai colocar a sonda para dentro, né? Para não ter o problema de romper o estômago desse animal. E a hemorragia nasal geralmente acontece. Então, quando você tira a sonda, ou quando você coloca a sonda, às vezes o animal vai ficar com a narina sangrando. E isso é normal acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado também na hora de sondar. O exame complementar, né? A paracentese, ela é feita para avaliar os líquidos, né? Que está dentro do abdômen, né? Lá no peritônio, lá na parte peritoneal, né? E ele para a gente fazer, a gente realiza uma tricotomia, né? Perto do processo tifoide, né? 5 centímetros caudal do processo tifoide. E aí a gente faz uma tricotomia, faz a asepsia e depois a gente põe uma luva, né? Tudo bonitinho, arrumadinho, estéreo, se possível, e dá uma estocada com uma agulha, né? E espera voltar o conteúdo. Às vezes vem, às vezes não vem. Então, é um exame que a gente faz, né, para ajudar no nosso diagnóstico, né? Então, a gente pode ter, né, a coloração normal, que é essa aqui, né, bem amarelinho, bem pouco amarelado, né, bem clarinho. A gente pode ter o âmbar, né, que é bem amarelado, pode ter ele sanguinolento ou hemorrágico. Então, isso vai depender muito do caso. E o diagnóstico, né? Como que a gente vai diagnosticar, né, a cólica, né? Então, a gente tem que fazer todos os exames físicos, né, que eu já citei, a palpação, a sondagem, os exames laboratoriais que dão um norte para a gente, né, o que está acontecendo, né? Lactato e a paracentese são muito importantes, além, né, do hemograma, perfil renal, perfil hepático, e a ultrassonografia quando você tem essa opção, né? Quando você tem esse aparelho para usar a campo, né? Que a campo é muito difícil. Então, assim, a parte de laboratório, no campo, a gente não vai conseguir fazer, né? Então, a gente faz os outros 3 acima e tenta chegar num resultado aí. A gente tem que usar a lógica, né? E todo o conhecimento que a gente tem, né? E o tratamento, né? Ai, como que eu vou tratar? Depende. Então, a gente tem que descobrir qual é o tipo da cólica, qual é o problema, de onde está vindo, né? Quando é uma cólica clínica, que a gente diz, né, que é uma cólica que dá para resolver com tratamento de fluidoterapia, analgésico, antibiótico, a gente vai fazer anti-inflamatório, protetor hepático, gástrico, suplementos vitamínicos, reposição de flora, vai fazer laxantes, antiflatulentes e medicamentos de suporte. Então, a gente faz o tratamento clínico, né? Então, a gente vai manter o animal, a fluido é muito, muito, muito importante. Então, quanto mais hidratar o animal, melhor é o resultado, né? Então, assim, nada é garantido, nada é uma receita de bolo, mas a gente tem que tentar. Ah, mas quando eu vou fazer uma cirurgia? Quando tudo que a gente fez não funcionou. Então, a gente tratou, fez fluido, começou a piorar a situação do animal, o animal está tendo uma dor que é refratária a todo tipo de medicamento para a dor que a gente faz e não melhora. Então, a gente faz um ultrassom, a gente vê que tem distensão, que tem muito gás lá dentro, que não está tendo utilidade. Então, é uma decisão muito difícil. Então, a gente requer muita experiência para a gente colocar um animal numa mesa cirúrgica, né? E quando a gente coloca, a gente faz a laparotomia exploratória na linha mediana ventral, né? Como tá aqui, ó, o animal fica de barriga para cima, né? Decúbito dorsal, com os membros abertos, amarrados, e a gente faz uma incisão na linha mediana ventral. Quais são as complicações, né? Tanto da cólica clínica quanto da cólica cirúrgica, a gente tem complicações, né? Então, qual que é a complicação mais comum? A laminite, né? Por conta que as bactérias, né, tá morrendo lá, e elas lá no intestino, né? Então, a gente tem uma compactação, por exemplo. Começa a morrer as bactérias, isso daí começa a liberar toxinas. Então, as toxinas vão começar a andar, né, na circulação, né, sanguínea do animal, e nos capilares lá do casco, elas vão parar e começar a dar um problema ali. E o que a gente vai fazer? Animal com laminite, a gente coloca no gelo, né? A laminite aguda, as primeiras 72 horas. Então, o animal fica 3 dias direto dentro do gelo. A gente dá umas pausas, tira, leva o animal para caminhar, mas isso daí para evitar, né? Para dar uma analgesia e diminuir a irrigação lá, para que essas
essas toxinas não chegam lá no membro, né? A deiscência de pontos, né? Acontece? Acontece. Então, a gente vê aqui, ó, que o animal, ele teve uma deiscência, né? Abriu aqui, quase em ponto de cair todo o intestino para fora, de sair, né? Mas, graças a Deus, não saiu nessa imagem, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer limpeza diária, tem que ver se tá tudo certo, tem que cuidar, gente. Isso aqui é muito complicado. E acontece também ruptura de intestino ou de estômago, no caso de uma cólica clínica, né? Não deu tempo de chegar na cólica cirúrgica, não deu tempo de fazer uma cirurgia, né? Então, a gente vê casos de o animal distender demais, ter necrose de alças intestinais e isso romper. Então, a gente vai ter toda a piora do quadro clínico do animal, né? A colite pode acontecer também, que o animal vai ficar com diarreia pós-cirúrgica também, ou antes da cirurgia ele vai ter uma colite, né? Hérnias pode acontecer por conta da cirurgia, aderências dentro dos órgãos, né? Lá dentro dos órgãos, dentro da cavidade abdominal, que vai cair durante a cirurgia sangue, manipula muito, aquilo junta fibrina e vai virando uma coisa horrível, né? E isso daí causa aderências. Então, começa a fazer aderência do intestino na parede do abdômen, um órgão aderir ao outro, e isso daí vai causar um sério problema, né? E a sepse também pode acontecer por conta que a gente abre o intestino, cai bactérias no abdômen. Isso daí, pós-cirúrgico, a gente tem que tomar muito cuidado, tratar direitinho, fazer antibiótico terapia. Então, é uma coisa bem complicada, né? A estenose pode acontecer, né? Causando novas compactações. Então, a gente fez a incisão ou fez uma enterectomia e aquilo lá vai diminuir a luz, né? E isso pode acontecer uma nova compactação. Peritonite também pode acontecer, hemorragias pós-cirúrgica, porque você conteve naquele momento, mas o vaso fez, a gente deu ponto e o vaso soltou o ponto, o animal vai ter hemorragia. E o óbito, né? Que às vezes animais, dependendo do caso, né? De quando abriu na cirurgia e viu que aquilo lá não tem solução, não tem o que fazer, que isso acontece corriqueiramente, a gente tem que eutanasiar o animal na mesa, né? Na mesa cirúrgica. Ou o animal está numa clínica uma cólica clínica que a gente está tentando, o proprietário não tem dinheiro para pagar a cirurgia, né? Porque a cirurgia é cara, a cirurgia é muito cara. Então, não é todos os proprietários que têm condição. Então, a gente está vendo que o animal está sofrendo, o animal está com um batimento cardíaco mais de 100, ele está se jogando, ele está tentando se matar, literalmente. Então, a gente tem que intervir. E aí, nesse tipo, né, de situação, a gente tem que pegar e conversar com o proprietário e chegar no consenso, às vezes, de fazer uma eutanásia. E, como eu já tinha dito antes, né, só para resumir, né, o atendimento imediato, a gente vai fazer uma anamnese, exame clínico e físico, coleta de animais para o laboratório, o acesso venoso é muito importante, então o animal chegou, acesso venoso, desce fluidoterapia, começa a fazer as outras coisas enquanto está descendo, o animal está hidratando, e a gente vai fazendo tudo junto, né? E a sondagem é muito importante, e na sonda a gente pode colocar medicações para dissolver, por exemplo, numa cólica por compactação, a gente já pode colocar na sonda, né, pós a gente tirar, né, todo aquele conteúdo, se tiver no estômago, se a cólica é por compactação e intestino, o estômago vai estar relativamente vazio. Então, a gente tira o que tem e coloca leite de magnésia, vaselina, um ruminol, para fazer o quê? Diminuir, né, fazer com que aquela massa seja ela fica mais fácil, né, de desfazer, né? Desfazer aquele bolo fecal para que ele vá embora e o animal consiga defecar. E a palpação é muito importante a gente fazer. E o uso de ultrassom depende da sua suspeita, né? Geralmente a gente faz ultrassom quando a gente suspeita de problema intestino delgado, né? Intestino grosso é um pouco difícil da gente visualizar no ultrassom, mas a gente pode fazer também, certo? E o kit, né? O que que eu. Ai, olha, Fernanda, eu vou para atender. O que que eu preciso para atender um cavalo, né? Um kit para atender, né?
Então, você tem que ter um kit básico. O que é o kit básico? Você precisa do esteto, o termômetro, a sonda, luva, o pito, né, que é para contenção do animal, fita de pH, equipo, catéter, PRN, lâmina, gás, nylon, super bonder, caixa de soro, né, de Ringer ou de solução fisiológica. A gente precisa do Flunixin, né, que é para tirar a dor, de pirona, vaselina, leite de magnésia, acimeticona ou silicone, que é o panzinol e o ruminol. Precisa também de um Sedacol, que é o sorbitol, cálcio, mercepton, complexo de sais minerais, que é o Ortavita Bioxan, ranitidina, xilazina e detomidina. Isso é o mínimo que a gente tem que ter para atender um animal a campo. E isso é o que eu tinha para falar. Agradeço pela atenção de todos. Espero que eu tenha passado um pouco do meu conhecimento para vocês. E é isso daí. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, minha xará, eu que agradeço. Como eu disse anteriormente, né, um assunto também extremamente relevante, visto que a casuística é enorme, né, de cavalos Sim, com cólicos, né? E como você bem pontuou, né, muitos aí culminando para óbito, infelizmente. Fernanda, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tem algum parâmetro que é avaliado para você falar assim, eu vou tratar, estou tratando esse animal para cólica clinicamente, mas chegou um determinado momento, ele começou a alterar algum parâmetro que eu vou saber se agora eu preciso encaminhá-lo para cirurgia? olha, a gente tem que ver como um todo, né? Então, Sim, assim, quanto pior, né? Quanto maior a frequência cardíaca, né? Então, a frequência cardíaca acima de 100 indica que o animal está sofrendo, que aquilo lá está piorando, que ele está sentindo dor, frequência respiratória aumentada, o lactato dele. Geralmente, o lactato, o parâmetro até eu acho que 1,7, né? Quando a gente faz o exame. Então, tem animais que chegam com 17 de lactato. Isso daí quer dizer o quê? Que a alça intestinal está sofrendo, está tendo sofrimento de alça. Então, os exames laboratoriais, o parâmetro vital do animal começou a piorar, né? Então está aumentando. A gente tem que pensar sim em entrar para uma cirurgia e tentar resolver o problema do animal. Aí isso daí depende muito do proprietário, né? Se ele vai querer e poder arcar com a cirurgia. custos, né? Entendi. Para mim, se eu gostaria, você bem explicou, né? Não é então só um parâmetro isolado, é uma Não, conjuntura aí todos os de fatores fatores, juntos. não só clínicos, mas como laboratoriais também. Isso. Excelente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação na 18ª edição do ciclo de palestras em ciência animal. E temos a programação para o mês que vem também. Sintam-se já todos convidados. Muito obrigada. Até mais.